Bom dia a todos. Hoje, uma manhã linda, dia 3 de agosto. Já estamos no mês de agosto de 2020. Passou rápido. Está passando o tempo, está passando. E a nossa casa continua com todos os seus atendimentos de forma virtual. O nosso site, que está aqui colocado, www.rita.org.br, é a nossa casa atualmente. Se vocês entrarem lá, vocês verão todos os horários das palestras, quais os palestrantes, todas as agendas das palestras que vão ter e as que já tiveram. Vocês também vão encontrar nesse site todos os horários dos cursos que está tendo na casa e o atendimento fraterno. Acho que todos conhecem esse trabalho dos médiuns aqui da casa. Alguns deles se disponibilizaram os seus celulares, então as pessoas podem entrar em contato com os médiuns, conversar, falar sobre qualquer problema, qualquer dúvida que desejem conversar. E esse atendimento fraterno é como se estivesse colocando o nome na caixinha aqui embaixo. Às vezes você sabe de um amigo que está precisando de uma oração. E todas as irradiações, os tratamentos à distância, estão sendo feitos pelos espíritos protetores, pelos espíritos que nos ajudam tanto aqui da nossa casa. E vamos ter calma, né? Calma, paciência. Essas virtudes, elas têm que ser trabalhadas em nós. E acho que a gente está tendo uma chance maravilhosa para treinar essas virtudes, porque adquirir uma virtude é praticar, é tentar. E isso a gente irradia para todos, para todas as pessoas da nossa casa, para todas as pessoas que a gente encontra. E por que não para todo o planeta? É isso que a gente está precisando agora. Paz, tranquilidade, confiança, fé. Vamos então, com o coração pacificado, nos concentrarmos para podermos aproveitar bastante os estudos e reflexões da nossa querida amiga Roseli Gianpietro, que vai trazer agora para nós a sua palestra. Antes, vamos pedir a Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre querido, aos espíritos dirigentes desta casa, a Maria de Nazaré, nossa mãe querida, que com seu manto de luz nos envolva, para que possamos sentir todo o seu amor, toda a sua paz, toda a sua tranquilidade. E assim, com o coração brando, podermos aproveitar ao máximo todos esses ensinamentos que nos serão trazidos agora. Pedimos então a Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, a permissão para iniciarmos a nossa palestra de hoje. Graças a Deus. Você, Roseli. Bom dia a todos. Que estejamos pacificados para aproveitar ao máximo a reflexão desta manhã. Hoje nós vamos refletir sobre um tema que é bom a gente refletir porque ainda temos bastante impacto na humanidade hoje quando se fala de igualdade de direitos dos homens e das mulheres. Isso tem séculos, desde que a humanidade foi constituída. É um tema ainda muito polêmico, que apesar das evoluções, a gente observa que a gente ainda tem situações muito diferenciadas
no nosso plano terrestre, em função de vários países com culturas diferentes, com situação social e cultural diferente, e a gente percebe um movimento de mulheres em determinados países mais avançados culturalmente e em outros locais uma opressão ainda muito grande. Então, Allan Kardec, já lá em 1857, quando lançou o Livro dos Espíritos, ele foi profundo nesse tema, na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando ele fala de lei de igualdade, e ele especificamente trata algumas questões em que ele trata diretamente se existe ou não direitos iguais entre homens e mulheres. E a gente começa a fazer uma análise no sentido seguinte: as pesquisas históricas, sociológicas, elas demonstram e comprovam que a supremacia do sexo masculino, desde tempos de outrora, ela se firmou, ela se constituiu com base na força e na violência e com muita opressão. E esses dados a gente vai observando desde a época antiga. Por exemplo, se nós pegarmos lá Grécia Antiga. Grécia Antiga, o grande Eurípides considerou na época que as mulheres eram inferiores mentalmente. Isso foi colocado e foi definido na época. Se nós pegarmos uma fase da antiga Roma, quando uma criança ao nascer era identificado como sexo feminino, muitas situações, essa criança era rejeitada, ela era abandonada num determinado local, ou ela era morta, ou ela era depois levada para o meretrício. Isso quando a gente olha a história antiga. Mas é interessante a gente observar ainda, há 2000 anos atrás, quando Jesus esteve entre nós, encarnado aqui na Terra, Jesus fez, numa cultura extremamente complexa, que era uma cultura da Palestina, povo hebreu, a 2000, início do século, Jesus faz uma abordagem com relação à mulher completamente diferente. Várias passagens a gente observa, a gente analisa a valorização de Jesus com relação a situações das mulheres daquela época. Apoiando, dando as mãos, questionando leis, eram leis na época, porque a gente tem que sempre pensar o seguinte: as leis divinas são aquelas leis imutáveis, invariáveis, mas as leis humanas, elas vêm se alterando. Então, na época, era permitido jogar pedra em uma mulher que fosse considerada desonrada. Jesus, com todo aquele trabalho de caridade que ele fez, de amor e fraternidade, ele deu as mãos em várias situações para mulheres. E até para a gente entender um pouquinho da cultura realmente do povo hebreu, a gente dá uma olhadinha naquela passagem de Jesus do caso da mulher que já sangrava por 12 anos. Ela tinha um problema no útero e ela por 12 anos sucessivamente ela sangrava. O que acontecia na cultura daquela época do povo hebreu? Durante o período normal, mensal, do fluxo menstrual de uma mulher, esta mulher era isolada em casa, não podia ter contato com ninguém da família, completamente isolada, e caso alguém tivesse contato com ela, essa pessoa era considerada impura, porque teve contato com uma mulher em fluxo sanguíneo. Então a gente fica imaginando uma mulher que tinha um problema, que não se curava, que estava há 12 anos morando isoladamente, separada da família, que pela cultura e leis da época não podia ter contato com ninguém. Esta mulher, então, lá escondida, num canto da casa, sofrendo com dores, ao passar Jesus, ela faz o quê? Ela rompe com as leis locais, ela rompe com a cultura local, porque ela podia ser penalizada, punida pelo ato dela, e ela sai de casa com muita vontade, com muita fé, e ela segue, atravessa a multidão, ela segue e toca o manto de Jesus. Quando Jesus percebe, que até algo que os discípulos estranharam, tanta gente podia ter tocado, quando Jesus percebe aquele toque, ele diz: quem me tocou? E aí os discípulos até, mas tanta gente aqui, eu sei que me tocaram porque eu senti que saiu de mim poder, saiu de mim virtude.
E Jesus, então, identifica esta mulher, que no início ela nem quer ser identificada, porque ela estava contra as leis da época, da humanidade. E ele, então, diz para ela: minha filha, a tua fé te curou, vá em paz. E por que é importante a gente narrar isso? Para a gente entender a posição da mulher há 2000 anos atrás. E aí, a humanidade veio gradualmente, porque às vezes a gente pensa, nada está progredindo. Está tudo progredindo. Um pouco lento, mas está tudo progredindo. Tanto a parte intelectual quanto a parte moral. A humanidade, então, gradualmente vem evoluindo. O posicionamento da mulher, que em muitos casos lá atrás, elas eram vendidas como escravas, trocadas por um punhado de prata, às vezes até por um punhado de cevada. Nós temos história isso no Antigo Testamento. Então, esta mulher começa a ter um outro posicionamento perante a humanidade, mas do lar, de uma mulher que cuida do lar, e ela começa a ter a valorização neste aspecto, mas ainda muito subjugada em qualquer outra situação e mesmo muitas vezes desrespeitada durante o lar, durante a estadia no lar. E aí é interessante ainda a gente observar que Kardec, antes do lançamento das obras espíritas, da codificação, ele trabalhava, ia testando nas revistas espíritas determinados temas. Temas polêmicos naquela época, que ele ia jogando aquela informação, colhendo informações para depois muitos desses documentos, desses temas, serem levados para os livros. E em 1856 tem uma revista que Kardec entra nessa discussão em função de que na época tinha essa discussão na sociedade acadêmica, que a discussão era a seguinte: 1856, a gente está falando de 160 e poucos anos atrás. A mulher tem alma? Esta era a pergunta do estudo na época. E Kardec entra nessa discussão numa revista espírita respondendo que a mulher, defendendo a posição de que a mulher tinha alma, e ele coloca uma pedra, uma pequena pedra, para fundamentar os estudos espíritas, dizendo que a alma não tinha definição de gênero. Isso deve ter sido uma polêmica em 1856 que a gente fica imaginando, né? Que o espírito não tinha definição de gênero, que nós poderíamos reencarnar como homens e como mulheres na fisiologia orgânica. E Kardec, então, com toda essa análise já, essa pré-análise que ele já até havia feito, com todo o suporte do plano espiritual, ele, então, nas questões 817 do Livro dos Espíritos até a questão 822A, ele entra detalhadamente na igualdade dos direitos do homem e da mulher. Nós vamos passar algumas questões aqui, que talvez não dê tempo para passar todas, mas é um tema que é importante a gente estudar. Porque às vezes a gente faz uma leitura rápida e a gente precisa compreender que Kardec fez as perguntas num contexto sociocultural lá, de 1850 e alguma coisa, tá? E ele faz algumas perguntas e a gente tem algumas colocações do plano espiritual com uma visão de futuro que hoje a gente consegue compreender um pouco melhor. Com todas as análises que o plano espiritual tem trazido, a gente começa a compreender um pouco melhor. Então eu pensei algumas questões para que a gente possa tentar compreender um pouco o que o plano espiritual trouxe para nós com relação a esse assunto. E a primeira pergunta que o Kardec fez foi a seguinte: o homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? Uma pergunta direta, né? Kardec brilhante. Pedagogia impressionante, assim. A resposta dos espíritos veio através de uma pergunta. Eles faziam muito isso também. Deus não deu a ambos o conhecimento do bem e o do mal e a faculdade de progredir? Ora, se Deus deu a ambos o conhecimento do bem e do mal e a faculdade de progredir, eles são iguais. Mas Kardec, obviamente, nunca ficava muito satisfeito e continuava perseguindo as perguntas, né? De onde procede a inferioridade moral das mulheres
em certos países. Se hoje nós temos diferença em certos países, culturas, tem países que até para estudar uma mulher tem dificuldade. Nós tivemos um caso recente aí, né, de uma jovem querendo sair para estudar e levou 3 tiros. Imaginemos nós, lá nos idos de século XIX, como que a mulher realmente era tida como um ser inferior moralmente. E a resposta dos espíritos também foi muito direta. Do domínio injusto e cruel que o homem assumiu sobre ela. Do domínio injusto e cruel que o homem assumiu sobre ela. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Ele foi muito claro aqui, os espíritos. A força, porque a estrutura orgânica feminina, ela é mais frágil mesmo, ela tem as suas características, as suas especificidades. E o que acontece? Ele diz que é resultado das instituições sociais. Ele não diz que é uma criação divina. É resultado da força e das instituições sociais. E aí a gente então volta a lembrar que nós estamos falando da comparação da lei humana, das leis humanas, com lei divina. Que significa que tem uma diferença muito grande. Se Deus criou igualitariamente, dando noção do bem e do mal, criou princípios inteligentes, como é que ele poderia dar condições de diferenciado, de direitos diferenciados? E aqui ele diz o seguinte: foi o homem forte, moralmente pouco adiantado, que dominou essa situação. E tem aí um outro ponto que o Kardec coloca, que vai clarear melhor isso aqui para a nossa reflexão, que é o seguinte. Na questão... Peraí que eu perdi o número. Kardec aqui, na questão 819, ele diz o seguinte: com que objetivo a mulher, do ponto de vista físico, é mais fraca do que o homem? E eles abrem aqui uma discussão para a gente compreender isso melhor hoje, do ponto de vista de sermos espíritos imortais. Ele diz o seguinte: para lhe determinar funções especiais. A gente, independente, nós não estamos colocando nessa discussão aqui as questões de diferença de gênero. Nós não estamos entrando aqui, porque seria uma outra palestra, uma outra conversa, aliás, muito interessante na visão espírita, que são as questões hoje de gênero. Nós estamos dizendo o seguinte: a estrutura física orgânica masculina é diferente da estrutura física orgânica feminina. As mulheres, nós mulheres, temos toda a parte uterina, nós temos toda o único organismo vivo aqui no planeta Terra, inteligente, obviamente, não estamos falando de animais, que conseguem, então, gerar e trazer para o plano terrestre novos espíritos em processo de desenvolvimento, através da gestação. Então, existem funções específicas das mulheres, mas, na realidade, o objetivo desta composição não era para o homem subjugar a mulher e colocá-la numa condição inferior. E a gente observa o seguinte: quantos séculos vem se passando que ainda se discutia até se a mulher tinha alma. E ela comercializada muitas das vezes livremente e com muitas dificuldades. Obviamente a gente observa que de 2, 3 séculos para cá, vem havendo alguns avanços do ponto de vista da evolução e direitos das mulheres, do ponto de vista humano. Obviamente, em algumas situações, sem entrarmos na discussão, algumas situações até com algumas dificuldades e alguns abusos em função de não entender mais profundamente essa questão. Mas aí, Kardec, com muita sabedoria, continua tratando esse assunto e ele traz para a gente aqui, numa outra questão, que deixa isso muito claro. Por quê? Kardec pergunta: então tem diferença de função?
As funções que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as conferidas ao homem? A perspicácia de Kardec era impressionante, né? Ele perguntou a primeira, perguntou a segunda, tá bom, então tem função diferente? Tem a mesma importância a função da mulher com a função do homem? E os espíritos respondem, sim e até maiores. É ela quem dá as primeiras noções da vida. Quer dizer, é através dela é que vem a vida, que gera a vida humana, planeta Terra. Bom, os espíritos, então, aqui, eles destacam que não há distinção, em momento algum eles falam, olha, tem uma diferença de capacidade intelectual, tem uma diferença de poder evoluir moral, os dois são diferentes mesmo. Não. Ele diz o seguinte, olha, tem algumas funções diferentes, mas a capacidade, tanto intelectual, quanto a capacidade, a possibilidade de desenvolvimento moral, não tem diferença. Não foi Deus que criou essa diferença. Foram as leis humanas, foram os homens pela força e pelo poder. E tem uma questão que a gente anotou aqui, para até eu vou ler esse trecho, porque é um comentário muito interessante que é o seguinte, nós vemos que é afirmado o valor da mulher como mãe, a importância que ela tem no seu primeiro contato com os filhos, isso é inegável, considerando as funções uterinas, a gestação, o parto, o processo de amamentação. Isso é inegável. É uma função que, por mais que as mulheres estejam aí trabalhando para termos direitos iguais, a gente não pode esquecer que esta função, pela nossa criação, pela nossa estrutura fisiológica terrestre, ela pertence à mulher. Nós não chegamos a um estágio de que os corpos masculinos consigam gerar realmente uma criança. Mas aí é bom a gente só entender hoje que no ano em que nós vivemos, na sociedade atual, em alguns países, não são todos, a gente já observa que aquelas noções de ensinamento, de educação para o filho com a criança, ela necessariamente ela não está mais sob a responsabilidade na família só da mulher. Já existiu um avanço, uma mudança muito grande na sociedade com relação a essa questão. Então, por exemplo, nós vemos hoje célula familiar composta do pai, da mãe, dos filhos, em que ambos estão hoje conduzindo essa educação da criança nas primeiras noções, em especial até os 7 anos de idade, aquela primeira noção que a criança é mais flexível, o espírito está mais flexível para receber informações. Mas a gente já vê a composição familiar de uma mulher sozinha conduzindo a família, um homem sozinho conduzindo a família, 2 pais, 2 mães. Hoje nós temos uma série de composições familiares que a gente, com a visão relativa a que nós, espíritos, não temos gêneros, a gente vai passar a ter um olhar diferenciado, principalmente quebrando a questão de preconceitos que a gente ainda tem muito hoje enraizado. Por quê? Se nós somos espíritos imortais e se nós não temos definição em espírito de sexo, significa que todos nós podemos desenvolver aqui no plano terrestre a questão de educar e amar uma criança. Mas o que a gente precisa entender é essa questão da diferença funcional que nós temos e da responsabilidade de conduzir aquele ser entrante no planeta terrestre, que ele precisa ter amor, que ele precisa ter educação, para que ele consiga desenvolver um bom trabalho de progresso aqui no plano encarnatório. Ora, fazendo estas ressalvas, a gente, para poder ainda entender um pouco melhor isso, a gente vai para a questão 822. Porque na questão 822, Kardec entra mais diretamente nessa questão e os espíritos trazem para nós uma claridade
e uma amplitude de informação para que a gente possa deixar isso mais claro. Na 822, Kardec pergunta: bom, sendo os homens iguais perante a lei de Deus, concordam que a gente já falou aqui que nós somos criados iguais? Devem sê-lo igualmente perante as leis humanas? Aí o Kardec já entra aqui o seguinte: mas por que tanta diferença entre leis humanas e lei de Deus? Se fomos criados iguais, por que tanta diferença? E até hoje, 2020, por que tanta diferença? Aí a resposta: o primeiro princípio da justiça é este: não façais aos outros o que não gostarias que vos façam. Olha a resposta dos espíritos, super esclarecedora. Não depende do gênero, não depende do sexo que a gente está encarnado, a estrutura física orgânica que a gente está encarnado. Não faça ao outro o que não gostaria que o outro fizesse com você. É simples. A lei é simples. Nós é que complicamos muito a lei, né? Mas Kardec, sempre, né, muito insaciável com todas as questões, com questionamentos maravilhosos, ele entra no 822A. E aí a gente tem um esclarecimento mais profundo. Kardec diz o seguinte: bom, sendo assim, uma legislação para ser perfeitamente justa, ela deve consagrar então a igualdade de direitos de homem e da mulher? Olha como é que ele vai e volta e pergunta: tá bom, a legislação perfeitamente justa tem os mesmos direitos homem e mulher? Resposta dos espíritos: direito sim, função não. E a gente já falou da função, a gente tem umas funções diferentes. Porque senão, não teria por que a gente ter uma estrutura orgânica tão diferente. Alguma finalidade tem essa estrutura. Algum objetivo tem isso no nosso planejamento. Mas aí, a resposta, que é uma resposta mais longuinha dos espíritos, eles dizem o seguinte: a lei humana, para ser justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. A lei humana para ser justa. Qualquer privilégio concedido para um e outro, concedido para um e não ao outro, é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização, sua escravização marcha para a barbárie. Vocês imaginem 1857, lançamento deste livro, desta obra, vir os espíritos e dizerem para aquela humanidade: a emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Isso até para nós hoje é um ponto forte de reflexão, que ainda existem pessoas hoje discutindo se deveria mesmo a mulher ser emancipada. Tem países ainda que não concordam, tem culturas, tem religiões, tem comunidades que não conseguem compreender isso. E muitas das vezes existem exageros por parte daquelas que buscam essa emancipação, porque falta realmente uma chave para a gente compreender quem somos. Porque a partir do momento que a gente compreende quem somos, e aqui essa resposta os espíritos fecham com chave de ouro, a gente vai compreender qualquer dos lados que a gente esteja. Porque ele diz o seguinte: além disso, os sexos só existem na organização física. Olha a resposta, hein? Os sexos só existem na organização física, já que os espíritos podem encarnar num e noutro. Sob estes aspectos, não há diferença nenhuma entre eles, devendo, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Nesta colocação dos espíritos, mais claro seria impossível. Ele diz o seguinte: reencarnamos, encarnamos, chegamos aqui, temos uma fisiologia específica, um planejamento, somos espíritos imortais. Ok, desempenhamos aquela função, desempenhamos aquele progresso, nós podemos evoluir mentalmente, intelectualmente, não somos impedidos disso, exceto em locais que a cultura ainda é muito arraigada, que uma menina não pode nem estudar.
Nós podemos progredir moralmente dentro do nosso seio familiar, dentro da célula da sociedade que a gente pertence, desencarnamos. Estrutura corporal fica. E nós não levamos, exceto se o que estiver fixado em nossa mente, mentalmente, nós não levamos a estrutura física do sexo. Então, com isso ele diz o seguinte, somos iguais. E Kardec já via, olha que ele vem nessas questões todas, eu estou falando as perguntas, eu estou lá no número 822. Se a gente voltar um pouquinho no Livro dos Espíritos, e lá na questão 200, 201, 202, a gente vai ver que Kardec já havia questionado isso de outra forma. Ele não fala da igualdade dos direitos, mas ele pergunta diretamente aos espíritos o seguinte: o espírito tem sexo? Olha como é que Kardec perguntou isso lá na questão 200, né? O espírito tem sexo? E os espíritos respondem, não como entendeis, porque os sexos dependem do organismo. Então vamos só relembrar, nós somos espíritos, princípios inteligentes criados por Deus. Deus não criou princípio inteligente masculino, princípio inteligente feminino. Ele criou princípio inteligente. Este princípio inteligente, nos processos, século a século, reencarnações em reencarnações, eles vão adquirindo aptidões, eles vão exercendo funções, eles vão vivenciando experiências. E dentro deste progresso, eles adquirem mais aptidões para tal situação, alguns são mais artistas, outros são mais racionais, outros são muito carismáticos. A gente vai adquirindo personalidade no nosso ser espiritual completo. Que na realidade, e Emmanuel fala isso lá na obra dele, Vida e Sexo, Emmanuel Espírito, Chico Xavier, que psicografou essa obra, tem muita informação sobre essa área e Emmanuel fala brilhantemente sobre este assunto. Quando ele nos diz o seguinte, nós realmente não temos a estrutura sexual no plano espiritual, mas nós temos que entender que nós temos polaridades energéticas. Estas polaridades, vamos chamar de energéticas, elas são masculinas e femininas e elas vêm se desenvolvendo à medida que a gente está passando por vários processos de experiência. Então, o que se observa? Cada vez mais a gente reencarna masculino, reencarna, eu estou falando estrutura sempre de órgão físico, tá? Não estou entrando aqui na questão psicológica, na questão do gênero a qual eu me entendo, porque tudo isso também tem explicação quando a gente entende que nós somos espíritos imortais, tá? À medida que a gente vai desenvolvendo uma série de funções, atividades, trabalhando o intelecto, trabalhando a moral, nós vamos sendo seres mais completos cada vez mais. Por quê? Porque a gente está desenvolvendo ambas as polaridades. E o objetivo nosso de progresso é desenvolver ambas as polaridades. A gente não fica aqui agora com todas essas informações que o plano espiritual traz, imaginando que nós vamos desenvolver, por exemplo, eu estou nessa condição feminina, com estrutura organizacional feminina, e vou desenvolver só a polaridade feminina. Como espírito completo, nós temos que desenvolver ambas as polaridades. Significa que a amplitude e a oportunidade que nós temos de desenvolver intelecto, razão, moral, sentimento, sensibilidade, trabalhar isso, estão nas duas polaridades. Não precisa exatamente estar em A ou em B para que a gente identifique que a gente pode ou não desenvolver neste plano. Tem lugares que a gente tem mais dificuldade para exercer, vamos dizer assim, o nosso planejamento? Tem, porque dependendo da sociedade sociocultural onde a gente chega, a gente vai ter mais dificuldade para exercer, sim. E isso falando já de todos os gêneros, é muito preconceito, são muitas situações que existem ainda. Mas também nada é por acaso, ali é aprendizado. E a gente não pode esquecer o seguinte, como ser completo espiritual que está em desenvolvimento, nós participamos do planejamento reencarnatório.
E neste planejamento reencarnatório, além de plasmarmos, formatarmos o corpo, nosso perispírito suga ali aquelas energias, suga o que está, vamos dizer assim, fixado, e a gente plasma, a gente formata um novo corpo naquela nova experiência. E esta nova experiência, ela tanto é planejada na região que nós vamos reencarnar, o seio familiar que nós vamos reencarnar, como ela também define a constituição fisiológica, isto é, o sexo que nós vamos reencarnar. Isso está no nosso planejamento. Então, quando a gente planeja aqui chegar, a gente planeja que nós vamos vivenciar tal situação em tal comunidade. E aí, tudo tem aprendizado. Tudo. Nós estamos aqui para progredir. E como eu estava comentando, em Vida e Sexo, tem alguns comentários muito interessantes de Emmanuel, que ele diz o seguinte: nas encarnações sucessivas, de acordo com a repetição das nossas experiências, adquirimos uma essência mais afim a um destes dois gêneros. O que ele está dizendo isso? E a gente observa muito isso nas obras psicografadas, se a gente observar a obra de André Luiz, algumas obras assim, em que alguém que está no plano espiritual diz que tem mais afinidade de reencarnar mulher ou tem mais afinidade de reencarnar homem. É interessante a gente observar isso, o seguinte, porque o Emmanuel fala disso. Às vezes, pelas nossas experiências sucessivas, várias reencarnações sucessivas no mesmo sexo, por exemplo, aquilo está tão arraigado em nós, em nossa mente, em nosso perispírito, que a gente tem mais conforto, mais facilidade de voltar e tentar voltar naquela mesma condição de característica de gênero. Mas ele diz o seguinte: podemos entender então estes gêneros como polaridades energéticas. Quem diz isso é Emmanuel. Então é uma autoridade, né, pra gente, né? E aí o que acontece? Nós então vamos tendo aptidões. E hoje a gente vê já uma mistura de aptidões independente do sexo orgânico que a gente se encontra aqui na Terra. A gente percebe homens em atividades completamente sensíveis, delicadas, lindas, né? Arte, balé, pintura. E a gente já observa mulheres em atividades completamente de força, mesmo com aquela estrutura corporal mais frágil. E isso é bom para a gente compreender que nós temos que olhar para a nossa humanidade, para os nossos irmãos, completamente sem preconceito. E entendendo o seguinte: o processo de direitos iguais, isto vai cada vez mais as leis humanas se aproximando com a nossa evolução, com o nosso progresso, com a lei divina, que é amar ao próximo. Amar ao próximo indistintamente, independente da condição social, da onde ele nasceu, da etnia, do sexo a qual ele reencarnou, ou do sexo que ele entende que ele pertence. A gente observa que o progresso vai acontecendo independente das nossas diferenças. E é esse talvez o grande aprendizado que a gente tem que pensar o seguinte: não é mais falar de igualdade de direitos de homens e de mulheres. É igualdade de direito de todos nós, espíritos encarnados aqui no planeta Terra. Cada um com seu planejamento, cada um com a sua experiência, cada um já com as suas aptidões adquiridas, nas polaridades que ele teve mais experiência ou nas polaridades que ele precisa aprender outras experiências novas. E é justamente esse é o grande processo de aprendizagem que a doutrina nos traz. Porque a partir do momento que a gente se entende como ser imortal, como ser que não tem uma definição em espírito de um sexo predominante, que nós somos espíritos assexuados, a gente começa a compreender mais e a gente vai vamos todos, né?
cada vez trabalhar mais para que a humanidade seja mais justa e que as leis humanas vão perseguindo para chegar um dia, quem sabe, numa evolução de ser mais próximo às leis de Deus. As leis humanas, que são variáveis, que são modificáveis com o tempo. Nós começamos aqui dizendo de período de escravização, de período que atirar pedra era um período normal, era lei a mulher ser mentalmente inferior, era lei há 40 anos atrás de que o homossexual era considerado com problema mental, 50 anos atrás. Então, se a gente observar, nos últimos, 2 séculos para cá, a humanidade vem se mexendo nessa questão. E a gente poderia simplificar isso tudo na seguinte forma. Peguei até também um texto, estou olhando aqui, não dá tempo da gente falar. Tem um trecho de Miramês, quando Espírito Miramês, faz uma análise dessa parte de igualdade de direitos de homens e mulheres, que ele fala o seguinte: a emancipação da mulher no campo de direitos avança e toma corpo, de modo que ela tenha a liberdade que lhe compete conquistar, paralelamente com a responsabilidade. Essa palavra é boa, hein? A liberdade que lhe compete conquistar, paralelamente com a responsabilidade. Porque são 2 forças que trabalham para o aperfeiçoamento da alma. Essa palavrinha a gente não pode esquecer. Porque a gente está falando tudo e às vezes tem uma certa confusão do que são direitos iguais. A gente não precisa imitar o comportamento do homem. A mulher não precisa imitar o comportamento do homem. A mulher não precisa competir com o homem. O homem e a mulher, ambos, todos os gêneros, todos, nós podemos, sim, conduzir este processo do hoje, na encarnação presente, compreendendo que nós temos liberdade de escolha dentro das possibilidades que esta vida se apresenta. Mas nós temos a responsabilidade. Significa que nós temos responsabilidade para tomar a decisão de qual caminho seguir. O que fazer com essa estrutura física, esse instrumento que a gente recebeu para dar conta desta encarnação? A responsabilidade de nós lidarmos com todas as pessoas, com todos os espíritos que vivem aqui conosco, independente das diferenças, independente de ser diferente de mim ou diferente de você. Esta responsabilidade a gente não pode esquecer, porque a liberdade vem sempre com a responsabilidade. E a gente já está compreendendo, com tanta coisa que a gente passa, com tantas dores, com tantas dificuldades que o mundo anda passando, que existe a lei de causa e efeito, ação e reação. Então, a escolha está conosco. Qual caminho nós vamos trilhar? Está conosco. Então, nós precisamos entender que todos devem entender a oportunidade da reencarnação presente, compreendendo a responsabilidade das suas escolhas para trabalhar as funções que foram planejadas por nós mesmos, principalmente no que se refere à primeira célula da sociedade, que é o lar. Então, nós comentamos, os lares hoje já têm uma composição diferente, mas a gente não pode esquecer a responsabilidade de cada um de nós de trabalhar essa primeira célula da humanidade, que é o lar. Independente da estrutura que ele tenha, o lar é a primeira célula da sociedade. Porque nós que estamos vivendo tantas dificuldades na sociedade e na humanidade, a gente tem que compreender o seguinte: a mudança começa por nós interiorizar, amar sem distinção, amar todos, independente da origem, independente de quem sejam, amar ao próximo. A partir desta conscientização, trabalhar a célula do nosso lar, que é a primeira célula da sociedade. Com isso, o plano terrestre, planeta Terra, vai passando cada vez mais por uma etapa de progresso e a gente ainda vai vivenciar uma justiça humana mais próxima da justiça divina. E nós ainda vamos vivenciar, com muito trabalho nosso,
de que a gente tem que pensar sempre no amor e na fraternidade, que é a base dos ensinamentos de Jesus que esteve presente aqui conosco. Que a paz esteja com todos e que a gente possa realmente depois dar uma lida neste assunto que é muito interessante. Obrigada, Roseli. Realmente esse assunto é muito interessante, não só interessante como oportuno. É um assunto muito atual e que exige da gente pensar no nosso respeito ao próximo, respeito ao ser humano, independente, como a Roseli colocou, de gênero, de cor, de raça, de respeito ao ser humano como Jesus nos ensinou. E assim, com esse sentimento de gratidão por tudo que ouvimos, por tudo que aprendemos, por tudo que nos fez refletir, agradecemos a Jesus todas as suas mensagens, todos os seus ensinamentos que nos trouxe há tanto tempo e que são tão atuais. Agradecemos aos bons espíritos que aqui nos envolveram com tanto carinho e pedimos a Deus, nosso Pai, Criador, que nos permita encerrar esse trabalho de hoje. Graças a Deus.